O Cavaleiro Preso na Armadura. É esse livro aqui de Robert Fisher, uma fábula para quem busca o caminho da verdade. O autor escreveu espetáculos para Broadway e roteiros para o cinema. A minha proposta nesse vídeo é trazer um resumo da história e fazendo um paralelo com as questões da vida. Porque esse livro é bem interessante, nos possibilita muitas reflexões. Vem comigo? O livro conta a história de um cavaleiro que lutava contra os inimigos do reino, matava dragões e resgatava donzelas. Ele era conhecido por sua armadura reluzente, afinal ele vivia lustrando aquela armadura. O cavaleiro tinha uma esposa chamada Juliette e um filho chamado Christopher. Juliette e Christopher pouco viam o cavaleiro, porque quando não estava ocupado em suas funções, estava em casa lustrando sua armadura. Aos poucos, o cavaleiro foi se tornando tão enamorado da sua armadura que começou a usá-la em casa para jantar e muitas vezes para dormir. Passou o tempo e ele não se importava mais em tirá-la e sua família foi esquecendo do seu rosto, da sua aparência. Vamos parar aqui um pouquinho. Existem pessoas que fixam sua identidade na atividade profissional, se cristalizam em um papel, em uma função e aonde vão querem exercer essa função. Aqui acredito que cabe inclusive aquela frase: você sabe com quem você está falando? Pessoas que se acham vice-deus. Isso é comum em pessoas que ocupam cargos de alto comando, de acesso a informações privilegiadas, contatos com pessoas importantes. Algumas dessas pessoas começam a acreditar que elas são melhores do que outras. Tem uma frase que diz assim: quer descobrir o caráter de uma pessoa? Dê poder a ela. Inclusive temos exemplos aí, bem atuais. Então, voltando no papel cristalizado. Há pessoas que respiram o trabalho, só se reconhecem em sua atividade profissional. Mas quando a pessoa constrói sua identidade na atividade profissional, fica muito perigoso. Se for dispensada do trabalho, essa pessoa se perde, ela pode deprimir e pode até tentar um suicídio. Agora vamos voltar para a história. Então a gente sabe que esse cavaleiro ele já não tira mais a armadura, nem para dormir. Ou seja, ele já não é mais esposo e nem pai, ele é cavaleiro 24 horas. Um dia sua esposa, Juliette, encara seu marido e fala que ele não a ama. E ele contesta e a recorda que resgatou de dragão e que isso é prova do seu amor. E ela diz que, na verdade, ele amou a ideia do resgate e não ela. E fala que, se de fato ele a ama, então que tire aquela armadura para que ela possa conhecê-lo. Aqui, novamente, vamos fazer uma observação. Em um relacionamento de casal, eu costumo dizer, enquanto terapeuta de casal, que tirar a roupa na frente do seu cônjuge, do seu par romântico, muitas vezes é mais fácil do que falar de determinadas coisas. Tem assuntos que, quando abordamos, geram desconforto, uma dificuldade. São coisas que nos colocam em uma situação de vulnerabilidade. Porque ali vou expor algo que é muito íntimo, dos meus pensamentos, sentimentos, dos meus medos, dos meus traumas, dos meus desejos, das dores ou das fantasias, enfim. Mas são exatamente esses assuntos que promovem a verdadeira conexão entre o casal. Às vezes você vai falar algo morrendo de medo de ser julgado e de repente você é acolhido. O sentimento que você alimenta por essa pessoa cresce ainda mais, concorda? Então, se queremos mergulhar em um relacionamento com profundidade, precisamos correr o risco de ir tirando a nossa armadura. Aos poucos podemos ir tirando a armadura e sentindo o outro, se a pessoa também está fazendo os mesmos movimentos com você. Por isso é importante ir sentindo o terreno no sentido de dar tempo, não despejar informações, mas falar umas coisas e observar por um tempo. Você também deve observar se a pessoa também está entrando nesse processo com você, de se abrir e ir mais fundo, de mergulhar numa relação mais profunda. Agora, voltando à história. Juliette fez uma ameaça ao cavaleiro.
Ou ele tirava a armadura, ou ela iria embora com o Christopher. Ele relutou, mas foi quando resolveu tirar a armadura. E não conseguiu. Então teve a ideia de pedir ajuda ao ferreiro, que era um homem muito forte, era o homem mais forte do reino. Guarde essa informação para o final. Mas o ferreiro também não conseguiu tirar a armadura. Então ele começa a ficar preocupado da possibilidade de perder a sua família e resolve partir numa jornada em busca de alguém que possa ajudá-lo a tirar a armadura. Ele resolve passar no castelo e despedir-se do seu rei, avisando que iria sair nessa busca de ajuda. Mas o rei não estava no castelo. Ele encontrou apenas o bobo da corte, que lhe fala de um determinado mago que pode ajudá-lo e que certamente ele o encontrará na floresta. Bem, o cavaleiro começou sua viagem e quando encontrou o mago, ele foi logo reclamando e dizendo que há meses estava perdido na floresta procurando por ele. O mago respondeu que, na verdade, ele andou perdido a vida toda. E o cavaleiro disse que não havia saído de tão longe para encontrá-lo e ouvir insultos. E a resposta do mago foi: quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto. Mas o cavaleiro estava muito fraco e cansado para ir embora. Então ficou, apesar de não ter gostado nem um pouco do que ouviu. Foi quando o mago lhe disse: uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Aqui eu quero parar mais um pouquinho e fazer alguns comentários. Nós podemos fazer um paralelo do mago como o psicoterapeuta e do cavaleiro como o paciente no setting terapêutico. Porque nessa relação terapêutica nós temos licença para falar coisas que outras pessoas em outras relações pessoais, de trabalho, relações familiares, não falam. É claro que o paciente pode fugir da psicoterapia, por exemplo. Começa a faltar a sessão, abandona por questões financeiras ou pode fazer como o cavaleiro, está muito cansado para continuar fugindo e prefere encarar o processo, mesmo ouvindo algumas coisas que não esteja gostando. Quantas vezes nós fugimos das situações que nos geram desconforto? O problema é que cada vez que fugimos, nós estamos atrasando o nosso processo de crescimento, de progresso, de evolução. O fato é que ou encaramos nossos desafios ou ficaremos sem o aprendizado. E quando o mago continua sua conversa com o cavaleiro, vai dizer que ele não havia nascido com aquela armadura, que ele vestiu a armadura. E se ele já havia se perguntado por que havia vestido. O fato é que o cavaleiro estava com muita pressa de se livrar da armadura e o mago lhe fala que não é possível se livrar da noite para o dia. Assim, vejo também no consultório. As pessoas querem fazer algumas poucas sessões de terapia e querem mudanças instantâneas, mas não querem se implicar no processo. Não querem mudar nada, não querem abandonar nenhum velho hábito, não querem tirar a armadura. No decorrer da história, o mago pergunta para o cavaleiro há quanto tempo ele não sente o perfume de uma flor, não ouve o som de uma melodia bonita, não sente o calor de um beijo sem que aquela armadura se interpusesse no caminho. Então, se nós vivemos nos protegendo, vivemos debaixo de uma armadura, se a gente se isola e se esconde, e podemos estar fazendo isso com o nosso trabalho, por exemplo, ele pode ser a nossa armadura. Ou então, o status ou a fama, a pessoa se esconde atrás de um nome, de uma construção social sobre ela. Ou ainda um comportamento agressivo ou arrogante que afasta as pessoas. São defesas. Então a armadura pode ser muita coisa. A armadura pode ser até uma doença, um diagnóstico que de alguma forma ajuda a pessoa a se esconder atrás daquilo. Agora, gostaria que você parasse e refletisse um pouco. Você usa alguma armadura?
Talvez você esteja usando e nem saiba. Uma maneira de identificarmos se estamos usando alguma armadura pode ser nos perguntando: quando foi a última vez que observei um comportamento gentil de uma pessoa próxima? Quando foi a última vez que observei a beleza de um pôr do sol, de uma flor, de um pássaro? Quando foi a última vez que prestei atenção na letra de uma música e deixei essa música entrar não apenas no meu ouvido, mas no meu coração? Quando foi que olhei diretamente nos olhos de uma pessoa e tive a sensação de enxergar a alma dela? Se faz tempo, ou se não conseguiu nem identificar esses momentos, certamente deve haver uma armadura que o isola dessas experiências. Se usamos armaduras, deixamos de entrar em contato com a vida em seu estado mais puro. Geralmente, somente quando passamos alguma experiência que nos coloca de frente com a morte, quando sentimos nossa vida ameaçada, é que despertamos para a vida e parece que decidimos desfrutar dela com mais amor e respeito. Me recordo que quando recebi um diagnóstico de câncer, eu estava no carro voltando da consulta com todas aquelas informações na minha mente. Eu baixei totalmente o vidro do carro e comecei a sentir o vento no meu rosto. Eu me recordo do que pensava enquanto sentia o vento no meu rosto. Eu sentia tanta vontade de viver, tanto amor à vida. Olhava para as ruas e para cada lugar por onde passava, observando detalhes, valorizando tudo, achando tudo lindo e especial. Parece que a vida ganhou um sentido diferente, se tornou mais especial ainda para mim, se tornou ainda mais urgente viver.